A partir deste momento, estaremos transmitindo para o Centro Espírita Caminho de Luz palestra realizada por Antônio Henrique Camilo Rodrigues. Meus irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva nesta noite de hoje. Meu nome é Antônio Henrique, eu frequento o Centro Espírita Caminho de Luz e gostaria, em primeiro lugar, de manifestar a minha gratidão, a gratidão de todos os espíritas de nossa cidade, à Rádio Ponte Nova, que muito gentilmente franqueia esse espaço para que possamos levar e estudar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Fazermos uma reflexão nesse momento tão difícil que a humanidade está passando, nesse momento de isolamento social, que possamos ter esses minutos de consolo e de conforto. Hoje nós gostaríamos de refletir, de estudar sobre a caridade. E nós começamos dizendo sobre o ensinamento que está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, onde os fariseus, sabendo que Jesus havia calado os saduceus, eles se reúnem em conselho e fazem uma pergunta para Jesus para poder testá-lo. Dizendo: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus responde aos nossos irmãos, responde aos fariseus, dizendo que amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E o segundo, semelhante ao primeiro, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E aí está toda a lei e os profetas. Um amor a Deus, ele deve estar acima de todas as coisas, de tudo. Em primeiro lugar vem o amor a Deus. Nós devemos também lembrar que não adianta a gente amar a Deus se não amarmos os nossos próximos. Não adianta falar que nós amamos a Deus se nós não estamos amando os nossos próximos. Não adianta falar que nós amamos o nosso próximo se não amamos a Deus. Esse amor, ele é recíproco, né? Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. E nós somos a sua criação. Somos todos irmãos. Então devemos nos entender, nos amar. Chico Xavier, certa feita, disse que Jesus não nos pede para escalarmos o Monte Everest. Que Jesus não nos pede grandes sacrifícios, mas que apenas devemos amarmos uns aos outros. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca no capítulo 15, e esse capítulo é todo dedicado à caridade, com o título de Fora da Caridade não há salvação, né? Kardec era um homem preocupado, ele queria entender direito esse movimento da caridade, né? Que muitas vezes a gente vê a caridade como a doação de uma esmola, vê a caridade como a doação de um alimento, de uma roupa, de uma visita aos doentes. Isso sim é caridade, isso faz parte do nosso contexto. É a caridade material que nós falamos, né? Às vezes acolher aquela pessoa que está com fome, com alimento, que está com sede. Isso é correto, isso também é caridade. Mas Kardec queria se aprofundar mais ainda no sentido da palavra caridade. No Livro dos Espíritos, na questão 886, que é uma questão conhecida de todos os espíritas, todos a conhecem, todos a sabem de cor, onde Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Olha a profundidade dessa pergunta. Qual o entendimento de Jesus a respeito da caridade? Como Jesus a entendia. E aí,
nós temos, né, a resposta dos espíritos, dos nossos benfeitores espirituais, dizendo que o entendimento de Jesus sobre a caridade era benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. 3 questões em uma só. 3 etapas em uma só, dentro do nosso processo evolutivo. Benevolência para com todos. O que é ser benévolo? O que é benevolência? Benevolência é bondade, benevolência é boa vontade, segundo o dicionário, né? Então nós devemos usar de bondade para com os nossos irmãos. Nós devemos estar aptos a sempre fazer o bem, sempre ter atitude do bem com relação aos nossos irmãos. Nós vemos pessoas boníssimas espalhadas pelo planeta Terra fora. Muitas vezes a gente escuta dizendo, nossa, fulano de tal é tão bom que ele parece até que é bobo. Ser bobo é uma coisa, ser bom é outra. Esse irmão que age com toda bondade, ele já aprendeu o valor, o sentido verdadeiro dessa bondade, a felicidade, a tranquilidade, a paz que traz para a gente sermos bons. Agimos com bondade com o nosso semelhante. Nós devemos ser bons na hora de darmos a nossa esmola. Nós temos que agir no sentido da bondade, não no sentido de aparecer que está dando esmola, mas no sentido de agraciar aquele irmão na sua necessidade. Benevolência para com todos. Não há distinção. Todos devem ser tratados da mesma forma. E é muito difícil para nós, né? Às vezes a gente acha que tem que tratar bem só quem nos trata bem. Mas para Jesus, no seu entendimento, e ele como sendo nosso mestre, nosso guia, ele nos diz que devemos tratar bem a todos, né? Quem é que gosta de ser tratado mal? Né? Nós gostamos de ser tratado bem. Então aí está o grande sentido da frase de Jesus: fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a você mesmo. E aí, a gente já tendo esse entendimento da benevolência, nós vamos partir para a indulgência. Indulgência para com as imperfeições alheias. O silenciar diante dos defeitos das pessoas, né? Não ficar passando para frente aquele defeito, não expor aquela pessoa para todos o seu defeito, a sua imperfeição. Saber contornar sem ofender, saber aconselhar sem humilhar, esse é o grande segredo da vida. Quem é que gosta de ser recriminado por um defeito? Aí entra também o fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse a nós mesmos, né? Nenhum de nós gosta de ser maltratado, nenhum de nós gosta de ser recriminado com veemência, mesmo porque quando a gente trata uma pessoa, recrimina com muita veemência, não adianta nada. A gente só está fazendo com que aquela pessoa se revolte e se afaste de nós. Então é necessário nós olharmos para dentro de nós mesmos. Será que eu não cometi erro igual ou até pior que esse que eu estou recriminando? Será que eu não sou capaz de amanhã cometer esse mesmo erro? Na questão 919, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais sobre a melhor maneira de combater o mal em nós. E eles respondem: um sábio da antiguidade já o dizia, conheça-te a ti mesmo. Nós temos também um exemplo muito bom que Jesus nos dá, que é a passagem da mulher adúltera, onde ele, é pego numa praça, eles trazem uma mulher para ele, dizendo que aquela mulher foi pega em adultério e que a lei dizia
que ela deveria ser apedrejada. E o que Jesus achava daquilo? Achava da lei, se estava correto ou não? E o mestre, em silêncio, abaixado, dirige-se àquela turba ensandecida, movida pela lei, de que aquele que não estiver e estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha que coisa interessante, né? Olha que ensinamento profundo de Jesus para todos nós. Faça uma reflexão dentro da sua consciência se você tem realmente o direito de apedrejar uma pessoa, se você tem realmente o direito de julgá-la. Examine a sua consciência antes de fazer um julgamento. Foi isso que Jesus quis dizer. Antes de agredir, antes de cobrar com veemência uma atitude melhor de uma pessoa, examine a sua consciência se você tem realmente condições de fazer essa cobrança. E, segundo o ensinamento, um a um, eles foram se retirando. Começando dos mais velhos, né? Os mais velhos foram se retirando e depois os mais novos. E aí ele se dirige àquela mulher que estava ali na praça para ser apedrejada. Ele pergunta: mulher, onde estão aqueles que a condenaram? E ela não responde, pois todos já haviam ido embora. E ele diz a ela: eu também não vos condeno. Vá e doravante não peques mais. Nós encontramos o ensinamento a história dessa mulher adulta no livro Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Franco. A história dessa mulher é uma história interessantíssima, muito rica. O motivo que a levou a cometer o adultério. Vocês já se perguntaram, ao ler essa passagem, qual foi o motivo que levou aquela mulher a cometer adultério? Por que ela traiu seu marido? E lá nós encontramos uma história muito interessante de que após alguns tempos de casada, o marido havia voltado à vida que ele tinha, a voltar a viver como se fosse solteiro. E ela, espreitada por um rapaz, não resistiu, foi fraca e se deixou levar pelos encantamentos daquele rapaz. E é interessante a gente notar também que a lei era muito interessante naquela época. Só pegava as mulheres. Os únicos que deveriam ser apedrejados, pegos em adultério, eram as mulheres. Aos homens, nada acontecia. Não é isso, meus irmãos. Para julgar alguém, antes vamos julgar a nós mesmos. Às vezes nós enxergamos um cisco no olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave que está nos nossos olhos. Muitas vezes a gente se julga superior a todas as pessoas, esquecendo que o maior julgamento que temos que fazer é o julgamento de nós mesmos. Fazer o que Santo Agostinho disse, um inventário da nossa vida, do nosso dia a dia. Chegar ao final do dia e pesquisar na nossa consciência o que eu fiz de bom para o meu irmão, para o meu próximo. O que eu fiz que ofendeu, que magoou e que atrapalhou a vida do meu irmão. Para que amanhã eu não repita os mesmos erros. Para que amanhã eu possa tentar modificar todas as minhas atitudes com relação ao meu próximo. Então, isso é a indulgência. Nós não somos perfeitos, todos nós temos erros, todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas. Então, não cabe a nós fazer esse julgamento de ninguém. Nós temos que fazer o julgamento de nós mesmos. E aí vem a última questão. Perdão das ofensas. Que dificuldade, né, meus irmãos? Perdoar. Ah, meu Deus. Como é difícil para todos nós o exercício, a atitude do perdão. Porque ainda somos muito orgulhosos,
Perdoar para muitos, ou a nossa grande maioria, é um sinônimo de fraqueza. Jesus pediu a Pedro e disse a ele que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Então nós devemos perdoar eternamente todas as nossas ofensas. Gandhi, certa feita, foi perguntada por um repórter se ele já havia perdoado alguma vez. E ele respondeu: não, nunca perdoei, porque nunca me senti ofendido. O perdão, meus irmãos, como eu disse, é uma atitude. Não fiquemos esperando que o outro venha pedir perdão para nós. Façamos o caminho inverso. Vamos pedir perdão àquele irmão. Se ele não nos perdoar, se ele não nos atender, não tem problema. A atitude já foi tomada, mas essa atitude tem que ser sincera. Tem que ser de colocar uma pedra em cima de todo aquele acontecimento que magoou tanto a você que magoou a ele. Essa é a grande atitude. Muitas vezes nós fazemos o perdão apenas da palavra. Ah, pode deixar, eu perdoei. Mas na primeira oportunidade de um erro do irmão, nós já começamos a defamá-lo. Todo aquele sentimento ruim de ódio retorna e nós colocamos para fora. Então, perdoar, meu irmão, é paz. O perdão nos traz paz, o perdão nos traz felicidade, consciência tranquila. Por isso, dentro das palavras dos Espíritos, na resposta, o perdão é colocado como último. Primeiro, nós temos que nos tornar benevolentes, nos tornar indulgentes, para que possamos ter a atitude do perdão. Precisamos ter uma reflexão muito grande quando rezamos o Pai Nosso. Estamos todo dia, a todo instante, pedindo a Deus que perdoe os meus pecados, perdoe os meus erros, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, aqueles que erraram contra mim. Mas será que eles erraram mesmo? Quem será o culpado? Quem provocou? É preciso nós entendermos, refletirmos sobre isso. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o outro é quem provocou a situação. Mas, na verdade, eu mesmo já venho provocando aquela reação dessa pessoa há muito tempo, sutilmente. Então, esse é o sentido da caridade, meu irmão. Sim, devemos saciar a fome e a sede dos nossos irmãos, devemos vesti-los se eles estiverem nus, devemos visitá-los tanto na prisão quanto nos hospitais quando estiverem doentes, né? Essa é a prática da caridade em todo o seu esplendor, a caridade moral e a caridade material. A moral nos diz benevolência, indulgência e perdão. A material nos diz para socorrermos os nossos irmãos nas suas necessidades materiais. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós e que possamos, nessa noite, refletir bem, não só hoje, amanhã e os outros dias que virão, a respeito da prática da caridade. Que Jesus nos ilumine, nos ampare e nos proteja. Boa noite a todos. Termina aqui a palestra do Centro Espírita Caminho de Luz.